falar desse confronto em relação ao planejamento do Flamengo na temporada. Alguma coisa mudou? Você trouxe aqui que, obviamente, o foco total do Flamengo é o Brasileirão. Paralelamente, a gente analisou várias vezes em que escolhas do Flamengo eram sempre poupar e acabavam sendo na Libertadores. Isso vai mudar? Como está sendo o planejamento do Flamengo? Alguma coisa foi conversada? Conta pra gente, Vinícius. Antes, só uma atualização do bom VT do Daniel. Mais de 53 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de sábado, ou seja, o amanhã. Então, promessa de casa cheia no Maracanã, mais um jogo. E, de fato, a diretoria errou em aumentar o valor dos ingressos e agora acertou em diminuir. E a gente vê aí qual é o resultado, a torcida voltando a comparecer. Em cima do seu questionamento, ontem eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo e essa pessoa me explicou o seguinte: Veni, a gente esperava chegar nesse momento da temporada podendo ter a oportunidade de gerenciar melhor a minutagem dos jogadores. Ou seja, com outras palavras, poupar vários jogadores em determinados jogos. Só que o começo ruim na fase de grupos da Libertadores e o placar magro no jogo de ida da Copa do Brasil fez com que eles mudassem esse planejamento. E faz sentido, porque assim, eu fiz aqui a listagem dos próximos jogos do Flamengo. Flamengo e Bahia, Brasileirão. Flamengo e LDU, jogo importantíssimo pela Libertadores. Flamengo e Botafogo, Brasileirão, jogo importante também. Flamengo e Botafogo da Paraíba. Flamengo, Copa do Brasil. 1-0 só. Ou seja, teoricamente não pode botar o time inteiro reserva, porque precisa fazer um resultado dentro do Maracanã. E depois Palmeiras e Flamengo, lá em São Paulo. E para finalizar essa sequência terrível para o Flamengo, Flamengo e Deportivo Táchira no Maracanã. Então, quando eles imaginavam que poderiam estar poupando alguns jogadores na reta final da fase de grupos da Libertadores, eles não vão poder fazer isso. Pelo contrário, eles vão ter que botar o que eles têm de melhor. Então mudou totalmente o planejamento do Flamengo. E não vai poupar em lugar nenhum aí, viu? Vai ter que poupar, só que em determinado momento você vai ter que forçar um jogador ou outro. Por exemplo, o Arrascaeta, um De La Cruz. Então, te respondendo, a prioridade continua sendo o Campeonato Brasileiro. Isso não vai mudar. Vai ser a prioridade do Campeonato Brasileiro até a reta final da temporada. Mas, se em alguns jogos eles poderiam estar poupando alguns atletas, agora eles não vão poder. Ô, Lucas Pedrosa, e aí eu acho que o futebol brasileiro, com esse calendário, com o aumento de intensidade do que a gente tem entendido de futebol aqui no futebol brasileiro na última década, a gente está mudando o nosso perfil de jogar, é natural, o futebol ele muda a cada década, tá? Se a gente for olhar o futebol de 10 anos, de 20 anos, tudo muda, as coisas vão mudando mesmo. Tá todo mundo evoluindo e entendendo, né? E talvez ali em algum momento o Flamengo entendeu que, pô, vou poupar uma peça, 2, 3 peças, que foi o caso do Central Córdoba aqui no Maracanã. E não tá mais tão simples assim. Vai ter que começar se entendendo durante a temporada. Cara, como é que a gente vai fazer? E agora talvez esticar um pouquinho a corda no momento que o Flamengo talvez não esperava esticar, em pleno maio ainda. Olha essa sequência importante. Jogos decisivos dentro do Brasileirão, dentro da Libertadores e dentro da Copa do Brasil. Todo mundo vai oscilar em algum momento, Fernanda. É fato, não vai ter um time de ponta a ponta na temporada conseguindo ser hegemônico, podemos dizer assim. O Flamengo é um grande exemplo disso. Como eu já falei aqui, existe algum elenco melhor do que o Flamengo hoje no Brasil e talvez na América do Sul? Eu tenho certeza que não. Mas mesmo você tendo um elenco recheado de grandes jogadores, mexer 3 peças, 4 peças, desconfigura um pouco do que é aquela equipe. Então, assim, além do calendário ser pesado, a gente só vai conseguir resolver esse problema, repito, quando no ano que vem, nos próximos anos, o calendário do estadual for reduzido. Porque aí você vai ter menos datas, você vai ter menos jogos, mais tempo para se preparar e um calendário mais tranquilo. Nessa temporada, Fernanda, olha, eu tô curioso, eu vou dizer essa palavra, eu também. tá? Curioso para saber como é que vai ser o pós-mundial. Porque o Flamengo vai ter uma oportunidade, assim como o Botafogo e o Fluminense também, de se apresentar para o mundo inteiro. Vai ter que jogar sério, porque senão vai ser saco de pancada, a verdade é essa. Botafogo pega PSG e Atlético de Madrid. Flamengo pega o Chelsea. O Fluminense, se eu não me engano, é o Borussia, que é o mais forte do grupo do Fluminense. Então assim, cara, tudo bem que eles vão estar em final de temporada, mas a intensidade do futebol de lá é completamente do daqui. E se os times brasileiros estão sofrendo numa Libertadores e numa Copa Sul-Americana contra Carabobo, contra Central Córdoba, imagina só quando pegar esses times. Então assim, eu tô preocupado, cara, e isso é o reflexo do calendário do futebol brasileiro. Ô, Vene Casagrande, essa preocupação a gente fala desde o início do ano aqui, quando no ano passado a gente já viu um Botafogo sofrer pelas datas do Mundial com o Brasileirão.
e a Libertadores. Foi uma sequência desumana para o Botafogo. Ele teve uma quilometragem altíssima na última semana, com 3 finais internacionais. 4 finais. Palmeiras, Internacional, ou a Libertadores e depois o São Paulo. No mesmo momento que eles saem de campo, eu estava lá, ninguém me contou. Eles entram num avião, nem comemoram um título para ir para o outro lado do mundo para jogar um Mundial. E acaba o que acontece? Passa vergonha, porque não aguenta, o corpo não aguenta, a viagem é cansativa, o ônibus não eram lá os melhores e tal. E isso, a gente está falando de uma temporada que acabou nem na metade de dezembro. A gente está falando de uma temporada que vai acabar 21 de dezembro e começou 10 de janeiro. Ela começou antes e vai terminar depois. Gente, a gente está falando no mês de maio, em que a gente já vê um monte de lesão, um monte de gente passando cansaço. A gente vê alguns jogos realmente que eles vibram baixo porque já não aguenta mais. E a gente não está na metade do ano, Vene Casagrande. Inclusive, isso foi um problema do Flamengo nos 2 últimos jogos, a parte física. Eu senti o Flamengo muito mais fraco fisicamente falando. Mas falando do Flamengo, o Flamengo que se meteu nessa situação no mês de maio. Você acha, Porque se o Flamengo não tivesse passado vexames, não tivesse feito o que fez no início da fase de grupos da Libertadores, nada disso estaria acontecendo. Pelo contrário, eles teriam a oportunidade de priorizar certas competições de certos jogos. Então o Flamengo que jogou muito mal contra o Deportivo Táchira, o Flamengo que jogou muito mal contra o Central Córdoba no Maracanã, o Flamengo que jogou muito mal contra o Central Córdoba na Argentina, muito por salto alto também. Então o Flamengo se colocou nessa posição. Poderia estar numa posição muito mais confortável. Tanto é que eu acabei de trazer essa informação, eles tiveram que mudar todo o planejamento. Isso tem uma palavra para mim: mobilização. A mobilização do Flamengo no Campeonato Brasileiro, nas partidas, totalmente diferente da mobilização da Libertadores da América. Não sei por qual motivo, mas nos 2 jogos contra o Central Córdoba, eu repito o que eu falei ontem, para mim foi salto alto. Eles achavam que iriam vencer a qualquer momento e não conseguiram vencer. Se meteram nessa posição, agora eles mesmos vão ter que resolver dentro de campo, porque o Flamengo tem obrigação de fazer isso. O elenco que tem, o Flamengo não pode ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Eu não estou aqui dizendo que o Flamengo tem que terminar essa primeira parte da temporada até o Super Mundial na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Não estou aqui dizendo. Agora, em relação à Libertadores, era obrigação chegar nessa altura da fase de grupos da Libertadores e sim, já classificado, com a classificação bem encaminhada, porque a gente estava falando de um Flamengo que poderia ter um melhor aproveitamento entre todos os times da primeira fase de grupos da Libertadores. Agora não. Em 12 pontos disputados tem apenas 5. Isso para mim é vergonhoso. Vene, sobre o seu drone com informações da situação do Rossi no Flamengo. Ele foi, não sei se todo mundo acompanhou, depois do jogo do Flamengo, ele desembarcou no aeroporto, passando pela linha amarela, teve uma tentativa de assalto. Não só ele, outros jogadores também. E outras pessoas também, outras pessoas também. E o carro dele tomou tiros, mas o carro dele blindado, graças a Deus, não aconteceu nada com o jogador. Mas, gente, só um susto tremendo, imagina. É um susto tremendo. Essas imagens aí do carro do Rossi, olha aí, com marca de bala, né? E aí era blindado e nada aconteceu com o jogador. Isso é um susto. O Rossi não é brasileiro. Não que se ele fosse brasileiro tá tudo bem, ele tá acostumado. Não é, mas já não tá no país, na cultura de origem dele, tem a família dele. Isso vai mudar alguma coisa na vontade dele de continuar no Flamengo? Você tem essa informação, Vene Casagrande? Tenho sim, Fernandinho. E assim, antes de mais nada, não seria nenhum absurdo se ele no dia seguinte virasse para a diretoria do Flamengo e falasse: olha, eu não tenho mais cabeça para continuar aqui, sim, porque isso é um trauma. Eu falo assim, eu tenho um trauma pessoal. Por exemplo, eu não ando numa linha de ônibus em Niterói porque eu fui assaltado aos 14 anos. Eu morro de medo dessa linha de ônibus. Se tiver que pegar esse ônibus, eu prefiro ir a pé, de bicicleta, faço qualquer outra coisa. Então seria totalmente compreensível se o Rossi ou a família dele virasse e falasse: eu não quero mais ficar no Rio de Janeiro. Gente, pra gente pode parecer normal, infelizmente. Agora, o cara levar 4 tiros no carro dele, isso é um absurdo. Imagina se ele tivesse com um filhinho dele pequeno, que não sei quantos anos tem, mas é apenas uma criança. Então eu fiz esse questionamento para a diretoria do Flamengo. E aí, qual é a postura do Rossi? O Rossi, pelo contrário, está tranquilo, falou que quer continuar no Flamengo, e essa pessoa do Flamengo ainda falou o seguinte: Vene, a gente está conversando sobre uma renovação de contrato. Então você pode garantir lá no SBT, para o seu público, no seu canal, no YouTube. Não, o Rossi não vai pedir para sair e a gente está conversando sobre uma renovação de contrato para dar uma valorização salarial a esse goleiro. Então é uma boa notícia, porque sim, o Rossi tem sido o principal jogador do Flamengo, pelo menos nos 2 últimos jogos. Vocês já trabalhavam comigo, eu já sofri um assalto aqui com as minhas filhas, né? A Rafa era bebezinha e a arma na cabeça da Rafa. Foi um trauma grande, foi saindo da rádio que eu trabalhava.
eu fiquei mais um tempo na rádio e depois não consegui mais. Eu não consegui, era um trauma mesmo, eu acabei até saindo, porque não foi o único motivo, obviamente, mas foi um grande motivo, porque eu já ia pra lá panicada, eu saía de lá nervosa e aquela coisa é muito ruim, é um trauma muito grande. Pra quem já sofreu um assalto sabe muito bem o que eu tô falando.